Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Pastor Denis com mais um programa no Alvo da Bíblia. E nós estamos nessa oportunidade abordando um tema bastante interessante, que é a questão da política, né? O papel da igreja nesse cenário da política. E hoje nós estamos recebendo aqui para debatermos esse assunto as nossas visitas ilustres, o pastor José Fonseca e o nosso irmão e doutor Valdemilson, né? Nós estaremos falando sobre esse assunto aqui. Mas antes, eu quero aqui dar a oportunidade para o nosso convidado, pastor José Fonseca. Que a paz do Senhor Jesus seja com todos. É um prazer estar aqui mais uma vez para a gente falar sobre esse assunto que é atual, né? Paz de Deus para todos, uma ótima noite, viu? Espero que aqueles que nos acompanham possam participar, interagir e usufruir do conhecimento de forma satisfatória que nós debateremos neste momento. Muito bem, nós iremos à vinheta, logo após estaremos de volta. Muito bem, meus queridos, estamos de volta. Antes de nós entrarmos no assunto, eu quero agradecer aqui a você que está acompanhando esse vídeo, né, esse programa. Você que está sempre aí colaborando conosco, e as pessoas que nos parabenizam, né, que falam bem do programa, eu agradeço. E também os que criticam, né, porque a gente não pode esquecer que com as críticas a gente cresce, né, a gente tem que ser aberto a tudo. Então, eu quero agradecer a todos vocês, amém? Nós iremos agora entrar na questão, né, que é a questão da política. E a primeira pergunta que eu faço para os nossos irmãos aqui, para nós entrarmos aqui nesse contexto, né, no assunto, de uma forma geral, a gente sabe que o cristão ele faz parte da sociedade, né, nós estamos inseridos na sociedade. Então, a pergunta que eu faço é: qual a importância da política e a influência que essa política tem na vida da sociedade e também dos cristãos? Certo. Essa sua pergunta, pastor Denis, ela parte do pressuposto no qual alguns cristãos querem ser indiferentes em relação à política em si, né, as eleições em geral. E assim, quando nós olhamos, né, para as eleições, né, vamos chamar da política, né, em si, o que ocorre? Isso vai afetar diretamente o meu futuro, o seu futuro, o futuro da sociedade. Então, assim, não é simplesmente a escolha de um candidato, né? A política ela é fundamental porque diz respeito ao seu bem-estar, aquilo que vai ser colocado na sociedade para mim e para você amanhã. Pastor Fonseca, eu gostaria de falar. Eu julgo de uma importância muito grande. Isso não quer dizer que cada cristão possa se envolver diretamente com a política. Como seres humanos, nós somos seres políticos, né? Apesar de sermos cristãos. A gente precisa, principalmente no tempo que a gente está vivendo, que nós estamos vivendo uma guerra de lados aí, de direita, esquerda, algumas coisas que estão surgindo no meio do nosso país, e que, como o nosso irmão já falou, nós não podemos ficar alheios aos acontecimentos que se dão na política e que vão refletir na minha vida, na sua vida, na vida dos seus filhos, dos seus netos. Então, enquanto cristãos, nós também precisamos exercer a nossa cidadania e nos preocupar com isto, na hora de nós escolhermos os representantes do nosso país, do nosso povo, não é? A questão, o fato de eu ter feito essa pergunta é porque a gente sabe que ainda existe um grande tabu, né, com relação a alguns cristãos, porque tem alguns cristãos que ainda encontram uma dificuldade de tratar desse assunto, porque eles acham na cabeça deles que se a gente debater a questão da política, mais nessa área didática, do que se envolver, como o senhor falou, assim, defendendo uma bandeira, eles acham que a gente vai se corromper se nós tratar do assunto. Como vocês veem essa questão? Há, inclusive,
um bordãozinho que usam aí, que política, religião e futebol, né, não se discute. Isso, sem dúvida, é um grande engano, porque tudo isso deve ser exposto, né? A gente deve conversar, dialogar, ter ali um debate das ideias, até mesmo para podermos chegar em um denominador comum. Então, assim, é verdade que muitos cristãos ainda têm este pensamento. Ah, não vou me envolver, não vou estar debatendo. Há uma frase, não recordo o autor, mas diz justamente assim, que o castigo dos bons que não querem se envolver em política é serem governados pelos maus, viu? Então, é por aí mesmo a questão. Enquanto alguns, né, se omitem, outros escolhem, decidem e arcarão com as consequências, sem dúvida nenhuma. A coisa só parece que tem algum peso na nossa vida quando ela vem e nos prejudica, não é verdade? Enquanto as coisas estão acontecendo e não traz nenhum prejuízo para nós, seja de que ordem for, tudo bem. Mas é muito perigoso a gente deixar que os outros decidam a nossa vida, não é? A gente vive uma época que a gente tem acesso a muitas informações. Eu sei que é muito difícil para uma pessoa, principalmente uma pessoa de meia idade para frente, se preocupar em ir atrás de conhecimento sobre o político. A gente geralmente não quer ir atrás desse tipo de coisas, não é? Porque é como se os outros fossem decidir por a gente. É porque ainda nós não sabemos o peso que isso traz para a nossa vida, as consequências que poderão trazer você, de repente, permitir com um voto errado ou por simplesmente você não escolher bem e, por conta disso, entrar um político que vá legislar contrário à sua fé, por exemplo. Como é que vai ficar a sua vida, não é verdade? Só uma questãozinha aqui, pastores. Sempre a gente aconselha o cidadão, né, o cristão e o cidadão em geral, a usar o seu direito, né, de escolher o seu político ali de preferência, porque isso é um direito garantido, né, pela nossa legislação. E assim, se temos este direito, né, este dever também, né? Direito-dever, poderia-se dizer? Porque não é nem facultativo, é obrigatório, né? Exato. Pois façamos isso, né? Exerçamos isso com responsabilidade, com compromisso, porque quando nós assim agimos, sem dúvida nenhuma, estamos contribuindo com a nossa sociedade e também com aquilo que vai ser inserido posteriormente em políticas públicas para nós. Inclusive, para emendar aí o assunto, a gente, a partir do momento que você escolhe alguém, que você coloca alguém lá, isso traz para você o direito de você ir lá nele e exigir que ele te defenda como político, não é? Que ele olhe para a sua causa, não é? Aí entra uma coisa que eu gostaria que a gente tocasse nesse assunto também, de a gente procurar exercer o nosso direito de votar sem vender a nossa honestidade, o nosso direito de votar para um político chegando oferecendo um dinheiro e você votar porque ele te ofereceu alguma coisa em troca, não é? Porque os próprios políticos depois vão dizer, olha, a gente não deve nada para vocês, nós compramos o seu voto. Aí a coisa fica difícil quando a gente chega num ponto desse, não é verdade? Então, para nós, como cristãos, a gente precisa pensar bastante nisso, não é? Quem nós estamos escolhendo de fato para nos representar. Esse voto, você está exercendo ele de uma forma livre ou você está sendo levado, coagido por alguma situação, não é verdade? Bem, pastor José Fonseca, diante do que o senhor mencionou aí, nós temos uma passagem, Tiago 1:27, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, assim, quero dar uma ênfase nessa parte final, onde diz guardar-se da corrupção do mundo, né? O cenário político está tão, assim, desacreditado, a gente pode dizer, que muitas pessoas agem dessa forma. Nenhum político presta mesmo, tudo é igual,
então eu voto, vendo meu voto mesmo, ou só voto naquele que me favorecer, só voto se ganhar alguma coisa em troca. Isso é comum a gente ouvir as pessoas falando. Todavia, o cristão, né, aquelas pessoas que detêm do conhecimento da palavra de Deus, ou que têm o mínimo possível de princípios bíblicos, não deve agir assim, viu? Até porque deve haver uma separação, né, entre aqueles que conhecem a Deus e os que não conhecem, os que servem a Deus e os que não servem. E assim, eu entendo, pastor José Fonseca, que quando o camarada, né, o cristão em especial, eu quero me referir, age desta forma, ele está se moldando à corrupção do mundo, fazendo parte e, de certa forma, incentivando esse sistema precário que nós vivemos, viu? Agora, esse assunto aí que nós estamos falando agora, no momento, né, que é a questão da venda de voto, né, de vender a dignidade, a gente sabe que isso acontece muito. Infelizmente, até alguns cristãos vão por esse caminho. O que a gente fica pensando é o seguinte: às vezes a gente bate tanto na corrupção, chamamos determinados políticos de corrupto, e quando a gente tem a oportunidade de exercermos aquilo que é certo, a gente se vende. Isso não é uma forma também de se corromper? Os nossos princípios, né? Sem dúvida. Fere bastante e deixa a gente numa situação complicada, não é? Difícil quando a gente vê isso acontecendo no nosso meio. Infelizmente, isso é uma realidade, mas precisa mudar, não é? E a questão da informação, e a gente está trazendo, nem que seja um pouquinho aqui, mas a gente está buscando trazer essa informação para quem está nos ouvindo, que cada um possa aprender esses princípios e colocar isso em prática para a sua vida, porque nós temos o poder de mudar muitas coisas, mas a mudança ela começa dentro de nós, não é? Então, se nós mesmos mudamos o nosso ser, a nossa maneira de pensar e de agir, isso é como uma onda que começa a contagiar as outras pessoas. Então, é por aí. Eu acho que cada um de nós precisa pensar bastante nesse assunto, não é? E ver que isso não agrada a Deus, não é verdade? A gente agir dessa forma. E assim, a gente vê que Deus, ele é um Deus de detalhes, né? E às vezes a gente dá importância lá nos 10 mandamentos, em outras práticas aí que consideramos errôneas, mas não se dá importância neste aspecto. Exato. De vender o voto, de às vezes querer um favorecimento para poder estar ali votando, apoiando determinado candidato. E assim, eu creio que não é por aí, né? O mesmo Deus que condena, né, o roubar, o matar, ele exige do seu povo dignidade, caráter, responsabilidade, viu? E não favorecimento pessoal. Há essa questão dos cristãos olharem para alguns aspectos como o pecado, né, algumas situações, e fecham os olhos para este lado, mas eu penso que é algo que nós precisamos atentar para isso, viu? Porque definitivamente desagrada a Deus esse tipo de atitude. Ainda falando nesse assunto, é uma coisa que a gente, é uma conclusão que eu chego a pensar, o seguinte, que geralmente aqueles políticos que querem ganhar as eleições comprando votos, lhe faltam propostas, ideias, não é? Soluções de problemas. Ele não quer solucionar o problema do pobre, do necessitado, da pessoa que precisa de ir lá na fila do SUS, que precisa de um emprego, não é? Para sua família, ou algum benefício do Estado que ele precisa. O político não está preocupado em trabalhar para resolver o problema da pessoa necessitada, do mais carente. Ele está querendo uma forma dele se beneficiar, dele ter um cargo público, dele ter o poder, dele ter acesso a muitas coisas. E porque ele não tem ideia, por isso ele pensa, não, eu vou comprar o voto porque eu não tenho nenhum compromisso com ninguém. E a gente precisa, como disse anteriormente, exigir do político que ele faça algo que mude a nossa vida, que afete o nosso dia a dia num sentido positivo, não é verdade? Muito bem. Agora eu vou, como nós temos aqui o nosso irmão que é formado em Direito, né, conhece muita coisa aí, eu quero, nessa área do Direito, né, até porque é a área que ele manja, é a área dele, né, digamos que ele assim, milita, que ele vamos milita. dizer assim. A pergunta que eu faço é a seguinte, é crime a compra de voto?
Sem dúvida, né? Nós temos o nosso Código Eleitoral, nossa legislação eleitoral, que veda isso, né, esse tipo de prática. E assim, para um cristão, não é? Não só aquele que está comprando... Exatamente onde eu quero chegar. Mas para aquele que está vendendo, ele também está cometendo um ilícito, né? Tanto em relação à lei humana, à legislação eleitoral nossa, quanto em relação aos princípios divinos, porque se está em desacordo com a legislação humana, estará em desacordo também com a legislação divina, com os princípios divinos, digamos assim. Muito bem. Eu acho que deu para entender, né? A razão da pergunta é exatamente onde você chegou aí. Se comprar é crime, então, né, quem vende, né, e quem compra, ambos estão cometendo crime diante das autoridades e também diante de Deus, porque está quebrando, né, as leis, né? Amém? Eu estou satisfeito com essa primeira pergunta. Agora nós vamos para a segunda pergunta, né, para a gente debater aqui sobre ela. É sobre essa questão de igreja e Estado, né? A gente sabe que no passado isso não deu muito certo. Naquela época do Império Romano, em que Roma estava perdendo a sua força imperial e a igreja estava em ascensão. Então, eles viram na igreja, isso estava numa situação tão crítica, a situação de Roma, que as pessoas já não pediam mais conselho a Roma, iam pedir para a igreja. E aí eles viram na igreja uma forma deles, né, na religião, uma forma deles se perpetuarem ou continuarem em evidência, mesmo que não uma evidência mais política, mais religiosa. Então, isso combinou com a quebra dos princípios da igreja, né, a corrupção da igreja. Então, isso não deu certo no passado. Diante disso, a pergunta que eu quero trazer para nós aqui, o tema é: até onde vai essa relação de igreja e Estado? Até onde isso é benéfico para a igreja? Muito bom, viu? Nós temos os dois extremos. Há quem não quer se envolver de forma alguma, correto? E há também aqueles, né, na minha concepção, que vão além, não é? Já fazendo uma mistura, viu, muito grande em relação à igreja, ao Estado, e não se faz realmente diferença, né, entre a instituição religiosa e os políticos em geral, né, o próprio Estado. Mas assim, o que ocorre? Eu penso que a instituição, ela tem que ser separada do Estado, né? O que nós chamamos de apartidária. Isso, ela tem que ser separada da política, assim, a instituição. Por mais que vocês, né, nós tenhamos as nossas preferências políticas, as políticas públicas que mais nos afeiçoam, né? Mas a instituição, ela não pode levantar uma bandeira, né? Levantar uma bandeira de um político específico, de um partido específico, porque eu entendo que é algo sagrado, entendeu? É algo tão sério. Porque, assim, pastor José Fonseca e pastor Denis, nossos espectadores, a partir do momento que a igreja ela levanta a bandeira de um partido, de um determinado político, nós sabemos que, às vezes, as coisas não correm como nós gostaríamos. Então, assim, há um grande risco também de surgirem corrupções, né, problemas, e isso, de certa forma, respingar na igreja, né? Passa, assim, a ter um certo descrédito, uma certa desmoralização. E digo mais, que o papel da igreja é evangelizar, né, é ganhar almas. Consiste em vencer ali o reino de Satanás, trazendo as pessoas para Cristo. Então, a partir do momento que a instituição fica ali com um partido, como fica aquelas pessoas que são do mundo, que não servem a Deus, ou até aqueles que servem, que às vezes são adeptos de outro partido, de outra classe política. Então, assim, eu entendo que a igreja, com responsabilidade, com sobriedade, precisa aconselhar os seus fiéis
a tomarem boas escolhas, boas decisões na questão das eleições, na questão da política, mas sem levantar este partidarismo, porque aí, para mim, já não é o papel da instituição. Eu também concordo com essa ideia, porque o papel da igreja é bem definido no que tange a sua missão no mundo, não é? Então, uma vez que a igreja ela tem uma missão única, específica, de promover o reino de Deus no mundo, ela precisa fazer jus a isto. E, naturalmente, como nosso irmão já falou, orientar os seus fiéis, orientar cada pessoa a ser uma pessoa crítica, que saiba fazer escolhas positivas, não é verdade? Que possam impactar de forma positiva as suas vidas e a vida de todos os seres humanos, não é? Da sociedade que nós vivemos. O senhor mencionou aí, eu só ia falar que, historicamente, não deu muito certo, né? Quando a igreja e o Estado estavam ali, digamos, juntos, né? Se uniram, né? Não deu muito certo. Começou a haver certas perseguições, começou a entrar em decadência, né? A instituição, né? A noiva de Cristo, ela começou a ficar em decadência e perdeu a sua essência. Então, assim, se nós temos historicamente algo, né, deste tipo, se a história nos mostra que nunca deu certo, eu penso que não há o porquê, né, de tentarmos agir de igual forma no presente. Tem uma situação que às vezes que me incomoda, né? Não sei, mas pelo jeito que eu vi vocês falando aí, também é o que acontece com vocês. Assim, foi falado pelo o nosso irmão Valdemilson, que todos nós temos as nossas preferências. Eu tenho a minha e todo mundo sabe. O problema é quando se traz isso para dentro da igreja, né? Para o púlpito da igreja. Para o púlpito. E aí abre um leque para se falar de outra situação, né? Essa questão de políticos nos púlpitos, como vocês veem essa situação? Políticos nos púlpitos, não é? Com os microfones da igreja, o que vocês veem? Como vocês veem essa situação? Eu não vejo com bons olhos os políticos tomarem assentos lá no púlpito da igreja, porque se tem algumas pessoas que concordam com isto, uma boa parte das pessoas da igreja não concordam, não é? Então, eu penso que, e por outras questões mais, não é verdade? Porque a administração da igreja, nas suas liturgias, nas suas ministrações, são de exclusividade dos consagrados da igreja, naturalmente, não é verdade? Então, a gente não pode misturar as coisas, a meu ver, com esse tipo de prática, não é verdade? Então, a gente precisa, claro que se tiver em nosso meio alguma autoridade, e você quiser honrá-lo, colocando a parte num lugar, mas nunca no púlpito, como se ele fosse o ministro da palavra de Deus, porque isso daí destoa, não é? Da missão da igreja, a meu ver. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, não é? A Bíblia, a gente vai usar aqui o que o próprio Jesus disse, referente ao templo, que perguntaram para Jesus se era lícito pagar imposto para César. Concluindo, ele disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, a gente precisa ter essas coisas bem definidas. Inclusive, serve para a pergunta, não é? Deve a igreja se unir com a política? Eu acho que cada uma tem um papel e cada uma ela ocupa um lugar na sociedade, não é? Então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Quando a gente olha para a Bíblia, no Antigo Testamento, há quem não dê muito crédito ao Antigo Testamento, né? Mas vamos mencionar assim mesmo. Tem muita coisa boa lá e a Bíblia ela não é um alimento que tem prazo de validade, né? Justo. Amém. Então, assim, se nós olharmos para as Escrituras, você não vê um rei indo lá e oferecer o sacrifício que era determinado para o sacerdote, para o sumo sacerdote. Os levitas tinham o trabalho deles, os sacerdotes tinham o deles, os reis tinham os deles. Não havia essa interferência, essa mistura. E digo mais, as próprias Escrituras nos dizem que
deve haver separação, né, entre o santo e o profano, né? Então, assim, eu penso que, como foi dito pelo pastor Zé Fonseca, não é o ideal você fazer do momento de adoração, dos cultos, do púlpito do Senhor, local para se pedir voto, né? Expor ali, é como se fosse um comício, um palanque político. Tem que haver essa separação. As coisas de Deus, a santidade de Deus, não pode ser contaminado com o profano. Aí você vai perguntar assim, profano por quê? Se a política, olha só, se a política, vocês estão dizendo que é algo válido, algo lícito que os cristãos devem se envolver. Mas assim, tem muita coisa que é lícito que faz, né, não ser viável essa, digamos assim, esse uso do púlpito como momento ali para pedir voto. Eu creio que momento de adoração é de adoração. O povo de Deus deve estar nos atos do Senhor para cultuá-lo, para adorá-lo, para aprender das Escrituras e não haver essa mistura, essa profanação do altar do Senhor. Outra situação que eu tenho, tem sido muito corriqueira, né, que a gente... eu acho que simplesmente a gente às vezes tem que cortar na nossa carne, porque é muito fácil a gente falar do defeito do povo lá fora. Sim, mas e as mazelas que às vezes acontecem dentro do seio evangélico? Né? Então é muito fácil a gente vir aqui e falar, o mundo está corrompido e tal, e aonde a gente entra aí nessa questão? Então, tem uma outra situação que eu gostaria de trazer aqui para a nossa conversa, essa questão de favores. A gente sabe que um político, quando ele presta um favor para a igreja, ele quer algo em troca. E muitos deles já acham que, em prol disso, a igreja já tem que... Às vezes, até a gente acha que aquilo ali é uma ajuda, mas numa ajuda não se pede nada em troca. Não é isso? O que vocês veem sobre essa situação aí? Até nós já falamos um pouco sobre isso, parecido com a questão da venda do voto, não é? Quer dizer, é a mesma coisa de uma forma um pouco disfarçada, né? Eu vou te ajudar, mas tu me ajuda, não é? Então, tem deles que perguntam logo, quantos membros tem na tua igreja? Então, assim, a gente precisa, eu penso que nós como igreja temos que ter muito cuidado com isso, não é? Porque para a gente ter autoridade de exigir dos políticos e das pessoas de fora serem honestas, a gente precisa também primar por isso, não é? Então, nós já falamos sobre isso na questão da venda do voto, e aí a pessoa pode até pensar assim, não, mas isso aí é uma coisa muito dura, porque geralmente as pessoas que eles estão precisando, né, os irmãos precisam. Eu concordo que realmente há essa necessidade, mas o seguinte, que se nós não tomarmos atitudes para a gente virar esse jogo, não é? Essa questão do descrédito, que todo mundo tem assim, quase que 100% com os políticos, se não partir de nós, que conhecemos um pouco da palavra do Senhor, se não partir de nós essa ideia da gente ser, vamos dizer assim, radical em relação a isso, como é que vai haver uma mudança na nossa sociedade, não é verdade? Então nós temos que ser, como disse Jesus, o sal da terra e a luz do mundo. E para que a gente seja esse sal da terra e a luz do mundo, isso aí implica também, nesse aspecto da nossa vida que Jesus falou, é a gente buscar em Deus, pedir misericórdia, para a gente não se dobrar diante de uma situação dessa, de uma circunstância dessa, não é? Amém? Muito bem. E o nosso assunto hoje é política, né? O nosso papel como cristão, né, com relação à política, o papel da igreja. E a pergunta agora é pecado? Porque muita gente acha que é pecado falar sobre política. Já foi falado sobre isso? Ainda não foi feita essa pergunta, não. Então, eu quero saber de vocês. Eu sei que tem muita gente que repudia até se falar em política, mas isso não seria também um papel do pastor? Já que o papel do pastor é ser orientador, ensinar, doutrinador, discipular, e a gente também tem que levar em consideração que antes de sermos cidadãos do céu, somos cidadãos da terra, né? E como tal, precisamos cumprir com as determinações. Então,
Na visão de vocês, é pecado falar sobre política? Eu gostaria que vocês falassem sobre essa questão. Bem, a gente tem na Bíblia alguns homens de Deus que se destacaram no meio político. É claro que eram épocas diferentes, contextos totalmente diferentes, culturas diferentes também, mas que esses homens se destacaram. Eu me lembro de José, que foi para o Egito, vendido pelos seus irmãos. Sei lá, uma longa história, quem lê a Bíblia conhece a história. E ele foi vendido pelos seus irmãos por uma disputa que havia lá na família, não é? E José foi vendido como escravo, mas Deus tinha um plano maior na vida dele, e ele foi transformado num governador no Egito, cargo que nem existia, foi criado por causa de José, porque lá era uma monarquia, não é? No Egito era a monarquia. E ele chegando lá, usado por Deus para interpretar sonhos lá no cárcere, do padeiro e do copeiro, o faraó tendo um sonho que ele não conseguiram interpretar para ele, os sábios do Egito, todos os sábios do Egito não conseguiram, ele interpretou o sonho do rei, deu a interpretação e deu a solução. Então o rei disse, então é você que vai ser esse homem sábio, inteligente, porque você tem o Espírito de Deus. E Deus deu a ele ideias fantásticas, não é? Ele disse, olha, nós vamos cultivar durante os primeiros 7 anos em abundância, porque a promessa é, vão chover 7 anos e vai ter 7 anos de seca, não é isso? E nós vamos fazer armazéns para nós colhermos tanto para o consumo de cada ano, como para nós armazenarmos esses alimentos para os 7 anos de fome que nós vamos ter na frente. E assim ele fez, com muita sabedoria, usado pelo Espírito de Deus. Então, aquilo ali ele estava exercendo a política, a arte da política, não é verdade? E deu certo todas as ideias que José lançou, e ele colocou todas elas em prática, salvando a vida do Egito, mas também a história dos descendentes de Abraão, dos seus pais, dos seus irmãos e dos seus filhos. Então, a gente não pode demonizar a política. É claro que é preciso usar os critérios que a Bíblia estabelece como regra de fé para cada um de nós, para a gente não ir para o extremo da direita e nem para o extremo da esquerda, mas a gente buscar viver uma vida equilibrada, não é? Enquanto cristãos e enquanto cidadãos. Então, não é pecado coisa nenhuma você se envolver com a política, desde que a pessoa tenha um chamado para exercer tal função, porque eu penso que assim como Deus dá capacidade para uma pessoa ser músico, cantor, pastor, dá também a capacidade para ele ser gestor do bem público, não é verdade? E a gente vê muitas pessoas que não têm esse talento, que aí a gente volta ao assunto, quer fazer qualquer coisa para entrar num cargo público e quando chega lá não tem conteúdo, não tem ideias, não tem soluções para os problemas do povo, e aí dá no que dá, não é? Então, a política, se ela for usada de forma correta, ela é de Deus, amém? Muito bem. Há também Daniel. Eu não falei por uma questão de tempo. Exercia ali um cargo, Um pouquinho por irmão. um cargo político, né? Lá na Babilônia, posteriormente no Império Medo-Persa, né? E eu penso o seguinte, eu penso que não é pecado, partindo aqui do questionamento do pastor Denis, a igreja de forma alguma discutir, né? Conversar, dialogar sobre isso, deve ser uma prática corriqueira no meio cristão, dentro da igreja, essa questão da instrução dos membros, até porque diante de tudo que nós falamos, isso vai refletir diretamente o seu bem-estar, a sua vida. E vou além, muitos dizem que o cristão ele não pode, vamos dizer assim, se candidatar, né? Ser o político. Eu sei que os tempos, como o pastor José Fonseca falou, os tempos de antes não são os de agora, isso é correto. Vivemos um sistema delicado, bastante delicado. Mas assim, eu não ouso dizer que todos que chegam lá vão se corromper, porque senão eu estaria
desacreditando na humanidade como um geral e no próprio poder da palavra. É claro que muitos que chegam não fazem luz, né, não dão um exemplo da palavra de Deus, né, como cristãos, e às vezes chegam até a envergonhar. Mas assim, eu não carrego comigo aquela máxima de que nenhum cristão pode ser político, pode se candidatar, porque nós vemos alguns personagens bíblicos com isso, com um chamado de Deus, né, digo isso, com um chamado. Agora, assim, eu não defendo aquela ideia de que qualquer pessoa pode se candidatar. Eu acho que tem que ter um propósito, tem que ter ali, como o pastor falou, um chamado, um porquê, algo em específico para aquilo. Não é eu vou chegar na política para me ficar rico, né? Eu como cristão ou como cidadão em geral. Vou ficar rico. Eu creio que pode sim, né? Desde que o camarada tenha compromisso, falando para os cristãos, um compromisso e bastante vigilância. E assim, eu acredito que vocês vão concordar comigo que temos alguns cristãos aí, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados, e que, de certa forma, eles têm tentado influenciar, têm barrado algumas coisas, têm colocado, ainda que minimamente, os princípios bíblicos no Estado, né? De forma a tentar evitar que venha uma desmoralização daquilo que acreditamos na palavra de Deus. Deixa eu adiantar aqui a pergunta, porque vai entrar exatamente isso aí, para a gente comentar aqui já a próxima pergunta. Nós temos ainda 2 perguntas, o nosso tempo está chegando ao final, a gente vai tentar ser... a questão é onde você entrou aí. A gente sabe que cada político tem as suas propostas. E são variadas as propostas, né, as mais variadas. Mas tem cristãos, tem pessoas, do modo geral, que eles não olham para a questão das propostas, não analisam as propostas. Eles se apegam mais à pessoa, cria digamos que uma certa paixão, né, pelo candidato, e não leva em conta a questão mais séria desse processo, mais importante, eu diria, que é a questão das propostas. Como vocês veem essa questão aí? A gente tem que, o cristão, ou o eleitor de modo geral, tem que votar em pessoas ou em projetos? Até estava comentando anteriormente que tem os eleitores, em muitas das vezes, se comportam como torcedores. Não é? É um corintiano da vida, é um fanático pelo seu clube, não é? Então, o cristão, muitas vezes, ele se comporta dessa forma, porque eu penso que o poder, ele tem que se alternar. Inclusive, a questão da reeleição, ela traz alguns problemas, porque eu já vi algumas pessoas, inclusive, discutindo sobre isso em política, que quando algum governo passa mais tempo no poder, ele tem uma probabilidade muito maior de se corromper, não é? Então, a gente, como pessoas que a Bíblia diz que é para a gente ter a mente de Cristo, a gente precisa ter bastante cuidado com isso, não é? Na hora da gente votar, não votar por uma paixão, não é? Porque o fulano, ele fez isso, fez aquilo. Tem até uma ideia que diz assim, fulano de tal, roubou, mas fez, não é? Minha gente, isso é o fim do mundo. Uma ideia dessa é o fim do mundo. Você votar numa pessoa porque diz que, apesar dele ter roubado, mas ele fez, não, a gente tem que querer algo melhor para a nossa vida, não é verdade? A gente tem que querer alguém que não roube e faça, não é? Ou faça e não roube. É esse que é o certo, não é verdade? Então, eu até gostaria que a gente meditasse aqui num texto da palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, tratando com os irmãos de Corinto, que era uma igreja muito problemática. Na igreja de Corinto estava acontecendo de os irmãos terem questões pessoais com os outros irmãos e estavam procurando a justiça para resolver os seus problemas, não é? Quando Paulo disse, meus irmãos, não é dessa forma que a gente faz.
Se você tem uma questão com um irmão, você vai perante as autoridades corruptas deste mundo para resolver as questões de vocês. Vocês não sabem que nós vamos julgar o mundo, que nós vamos julgar os anjos, e vocês não sabem julgar essas coisas mínimas, não é verdade? Então, eu quero chamar a atenção para contextualizar essa palavra de Paulo. Se nós haveremos de julgar o mundo e julgar os anjos caídos, por que que nós não aprendemos a julgar uma pessoa que vai nos representar no governo, não é? Seja que em esfera for, não é verdade? Então, a gente precisa ter um mínimo de senso crítico para a gente ter responsabilidade na hora de votar, e não votar por amizade, não votar porque aquele candidato é bonito, porque aquele candidato se veste muito bem, porque ele fala muito bem, não é? Eu acho que a gente precisa ter alguns critérios na hora de escolher os nossos representantes, não é verdade? Eu penso que a questão seria o seguinte: comprovou, né, o desvio de verba, vamos dizer assim, comprovou que o candidato tal, o político tal, não procede, né, de forma digna, leal. Eu acredito que eu, como conhecedor da palavra, eu não posso reiterar o meu voto nele. Você pode até votar quando você não conhece, vai dando oportunidade para as pessoas, mas a partir do momento que fica comprovado uma corrupção, nós devemos ter a responsabilidade de não compactuarmos com aquela atitude. E quando eu, seja candidato A, B ou C, independente, quando eu torno, né, a votar naquele, a apoiar, tendo conhecimento dos ilícitos que foram praticados, eu estou compactuando, dizendo, olha, tu fizeste aí o que quiseste, mas para mim, tanto faz, né? Eu aprovo isso. Então, assim, é muito interessante o eleitor cristão ter cautela e cuidado com as escolhas que farão. Até porque não vai adiantar nada nós estarmos orando a Deus, né? Meu Deus, abençoa os políticos, e você não ter responsabilidade em que você está colocando lá. Muito bem. Então eu vou orar para Deus abençoar as famílias, para Deus tocar no coração dos gestores para beneficiar a população, e eu não tenho o mínimo de cuidado para ver as propostas, para ver o caráter, para ver, digamos assim, o senso de justiça da pessoa que está lá, e a minha liberdade de escolha fica onde? Aí seria muito fácil eu escolher os meus erros, né? Tomar escolhas erradas, medidas erradas, e só jogar nas costas de Deus, dizer, Senhor, resolva aí para mim, né, por mim. Não é bem assim, não. Nós arcamos com as consequências de nossas escolhas. Isso aconteceu lá no passado, quando não quiseram mais o profeta lá na frente. Samuel. O profeta Samuel, né? Nós queremos um rei, nós não queremos mais ser dominados por profeta. Agora nós vamos para a última pergunta aqui do nosso programa. E o negócio está muito light até agora. Vamos entrar um pouquinho na questão da polêmica aqui. Eu quero perguntar para vocês, meus queridos irmãos, tem se falado muito, né, nesses últimos dias, sobre questão de liberdade religiosa. E isso é uma coisa que é uma preocupação não só de cristão, mas dos cristãos. Mas todo mundo teme pela sua liberdade religiosa, pela sua liberdade em todas as áreas, né? E a pergunta que eu faço para vocês em um regime comunista, há liberdade? Podemos se falar em uma suposta liberdade em um regime comunista? O comunismo deve ser uma preocupação dos cristãos? O espelho colocado na casa de cada uma pessoa é para ela se colocar diante dele e ver como é que está a sua aparência, ver como é que está a sua roupa, não é? Ver todas as coisas que tiverem ali na sua face para você ver se está tudo certo, não é? O que a gente tem observado diante da história, não é? Da humanidade, os regimes totalitários, não é? O comunismo, o socialismo, ele só tem trazido opressão, o cerceamento da liberdade religiosa ou de qualquer ordem, não é?
A gente tem ouvido pessoas que moraram, que são de origem de países comunistas. Por exemplo, o governo estabelece quanto você vai comer no mês. Ele vai dar para você uma raçãozinha, quantidade X de arroz, de óleo, de feijão, de carne. É tudo limitado, não é verdade? Quer dizer, a ideia do socialismo é que tudo é comum a todos, mas não é assim na prática. Então, você pode observar os países aqui na América do Sul e na América Central, o que está acontecendo no momento. Nós temos uma vizinha aqui no norte do nosso país, a Venezuela, que está vivendo uma miséria absurda por causa desse tipo de regime que se estabeleceu lá. O Brasil recebe muitos venezuelanos todos os dias em Boa Vista, em vários lugares, até em São Luís do Maranhão, tem venezuelano vivendo em estado de miséria por causa de um regime totalitário que oprime as pessoas. É um país que tem muita riqueza, mas que acabou com a economia, acabou com a vida das pessoas. É isso que a gente tem observado, os países que adotam esse regime. Nós temos outros países vizinhos também, que estão vivendo perseguição religiosa na América Central também, está se comprovando, as notícias estão aí para mostrar isso. Então, é isso que ele traz, o regime. Ele não traz coisas positivas, não. Só traz miséria para as pessoas e sofrimento e fome. Nós não estamos aqui defendendo A ou B, nós estamos discutindo a ideia, né? Aquilo que você lançou. Então, assim, o que é que ocorre? Nós, como o pastor Zé Fonseca mencionou, historicamente, eu ouso dizer que o comunismo, no papel, ele é muito lindo, mas é utópico. Né? Infelizmente, ou felizmente, vai depender da concepção, é utópico. Nunca vimos aí em um estado, né, em um país para funcionar. E o que temos visto realmente são perseguições, né, às vezes prisões arbitrárias, mortes, muito, né? E por aí vai. Então, assim, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, né, filosófica, tudo isso é ali colocado à míngua e não se tem o respeito mínimo pela população, né? Isso é uma verdade, acredito que incontestável, ainda daqueles que às vezes têm um viés mais assim de esquerda, né, mas reconhece que as opressões são grandes nesse tipo de regime. Muito bem, meus queridos. Eu durante esse programa, né, durante o programa, eu tenho notado uma coisa, que Deus me direcionou para escolher as pessoas certas para fazer esse programa comigo. Gostei muito aqui de estar com vocês, desses assuntos, né, desse assunto em geral, que é um assunto muito importante, que nós temos que passar a levar isso a sério, né? Porque a nossa vida, o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos que está em jogo, né, cada eleição que a gente vive. Então, a gente precisa, sim, procurar analisar quem nós estamos colocando para nos representar. Uma coisa que eu queria ainda observar é que a gente está vivendo no nosso país uma ameaça muito grande de um regime desse se estabelecer no nosso país, não é verdade? Então, a gente precisa ter a sensibilidade de observar essas coisas, porque, às vezes, nós estamos falando aqui de países que estão distantes de nós, que estão, né, a alguns milhares de quilômetros da nossa casa, e que isso jamais vai acontecer conosco, mas a gente precisa ter bastante cuidado com isso. E o nosso votarmos de uma forma sábia, faz toda a diferença, não é? Nós temos eleições majoritárias para presidente da República, para senadores da República, para deputados federais, e esses votos, eles são muitíssimo importantes, não é? Para que a gente possa continuar tendo a liberdade de vir aqui e mandar um recado para uma pessoa, para falar, como o nosso irmão falou aqui, a liberdade de expressão, não é? A liberdade religiosa, que são direitos que Deus nos deu. Olha, Deus criou os seres humanos, não foi para ser dominado por ninguém, não. Ele nos criou para sermos seres livres. Inclusive, Jesus Cristo disse: e conhecereis a verdade vos libertará. Jesus nos quer de forma livre, não é? Para a gente ter as nossas escolhas. Lá no Éden, ele
criou a humanidade, o casal primeiro, e disse, olha, tá aí, todas as árvores vocês podem comer delas livremente, mas vocês têm uma árvore bem aqui no meio do jardim, que é a do conhecimento do bem e do mal, que vocês não podem comer, porque se vocês comerem, certamente vão morrer, não é? Quer dizer, Deus não obrigou os seres humanos a nada, ele criou o casal, que representa a humanidade, e deixou eles lá com liberdade de escolha. E esse é um direito que Deus nos deu, e a gente não pode abrir mão disso, não é verdade? Amém. Agora, nós vamos, né, estamos chegando no final do nosso programa, e a gente não pode deixar de dar oportunidade para os irmãos fazerem as suas considerações finais. Já fiz as minhas. O senhor já fez a sua? Mas aí ficou faltando, o senhor deu o conselho, o irmão Valdemilson fala aí, depois eu falo alguma coisa. Irmão Valdemilson, suas considerações finais. Eu quero chamar a atenção para um ponto específico. Foi mencionado aqui pelo nosso companheiro, pastor José Fonseca, que temos agora que as pessoas devem escolher, né, com consciência, seus políticos, seus candidatos, executivo, legislativo. E assim, percebe-se que há uma ênfase bastante em relação ao executivo e ao legislativo, praticamente nenhuma. Vota-se de qualquer forma no legislativo, sem às vezes conhecer os candidatos, né, a deputados, tanto estadual quanto federal e senador, que cada um tem seu papel importante, e os vereadores, né, nos seus entes federativos ali. E há uma necessidade da população, do povo cristão, estar ali procurando conhecer, porque são peças fundamentais para reger a nação, né? Não é o executivo sozinho que governa, o legislativo é importante de igual forma. Então, quando damos uma prioridade lá e esquecemos deste, as coisas não vão sair como deveriam, certo? E mais, né? Como mencionei, estamos na véspera de uma eleição, é necessário também o povo, às vezes, não polarizar tanto, né? Temos aí 2 candidatos que, às vezes, causam essa polarização, e já temos visto aí grupos, né, principalmente de WhatsApp, se desmancharem, e o povo cristão, eles precisam ter uma certa cautela. Defender seus viés. Amizade sendo desfeita, já pessoas indo a vias de fato, até assassinatos, homicídios já aconteceram. Sem dúvida nenhuma. E isso é algo terrível, porque por mais que eu não concorde com você, que eu discorde da sua posição ideológica, política, não me dá o direito de tirar a sua vida, né? De tentar contra você, de lhe agredir contra aquilo. Precisamos saber discutir as ideias e eu ter a capacidade de discordar de você sem lhe ofender. E o povo cristão, ele precisa ter essa cautela, né? O amor, o respeito. E eu digo sempre que um princípio basilar bíblico é a capacidade de você se colocar no lugar do próximo. Você pode não concordar comigo, e eu posso não concordar com você, mas tem que haver o respeito mínimo diante da sua posição. Então, assim, a gente às vezes vê lá fora no mundo, mas o povo cristão precisa se resguardar desse tipo de atitude, de causar brigas e dissensões na própria família. Nosso papel é ser pacificador, né, aqui na Terra. Justamente. Né? Pastor José Fonseca? Bem, eu quero agradecer também o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês, tendo essa conversa, e o desejo do nosso coração para cada uma das pessoas que está nos assistindo é que a nossa pequena palestra aqui possa ter contribuído de alguma forma para o senso crítico, não é, das pessoas que estão nos ouvindo. E o desejo do nosso coração é que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês, não é? E eu agradeço a oportunidade. Bem, eu quero só ressaltar aqui para os nossos telespectadores que esse programa, apesar de nós termos abordado esse assunto da política, ele não tem cunho político, não é o nosso propósito defender nenhuma bandeira. O nosso propósito aqui ele é mais didático, não é? E orientar pela palavra de Deus como nós devemos nos portar como cristãos, né? Em meio a uma sociedade que nós fazemos parte dessa sociedade. Exatamente. Ok? Então, nós não estamos aqui para defender bandeira de partido A nem de partido B. Você vê que aqui tudo foi baseado na palavra de Deus. Tendo dito isso, eu quero agradecer mais uma vez a presença dos nossos convidados, pastor José Fonseca,
sempre que eu convido, já é a segunda vez que ele vem aqui. O doutor irmão Valdemilson, não é? Que também já é a segunda vez que está aqui conosco. Satisfação é nossa. E eu quero agradecer você que tem nos ajudado, compartilhando, comentando. E eu quero também aproveitar, né, dizer para os nossos irmãos aí, deixar a sua opinião sobre esse assunto, né? A gente quer saber da sua opinião sobre a igreja e a política. Vá lá no nosso comentário, comente, ok? E agradecer, né, e pedir que, para aqueles que ainda não se inscreveram no canal, se inscrevam, compartilhem o nosso conteúdo, que eu tenho certeza, deixa o like, que eu tenho certeza que, né, vai ser uma bênção na vida daqueles que foram alcançados por esse trabalho. Amém? Então, mais uma vez, muito obrigado, paz do Senhor. Vamos terminar com a oração, não é? É importante, né, pastor José Fonseca? Vamos orar. Nosso Deus e Pai, sim, Jesus, nós queremos te louvar e te bendizer. Ó Pai amado, Deus bendito. Dizer-te, Senhor, que devemos a nossa vida a Ti. É verdade, Pai. E que nós queremos te pedir nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. Que a Tua bênção seja sobre a nossa vida, a vida da igreja. Aleluia. E sobre a vida de cada pessoa que há de assistir esse vídeo. Que o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor abençoe todo o nosso país, toda a nossa nação, iluminando, guiando e dirigindo a nossa vida e a vida de todos. Que assim seja. Em nome de Jesus que te pedimos e te agradecemos. Amém. Um abraço, até a próxima oportunidade.